Vamos falar com Ilha Braga. Eita, tá torta a Ilha Braga aqui, hein? Bom dia, Ilha Braga. Pedrinho Moura, que é isso, meu filho? Tá de cabeça inchada, é porque seu Vitória não venceu? Vamos falar de transporte público. Bom dia, Ilha. Exatamente, Jéssica. Muito bom dia a você, a todos que acompanham o Baianar de volta, viu? Trazendo notícia e informação. E falamos ao vivo agora da Avenida Suburbana. Este ponto da cidade que na semana passada foi palco de muitas polêmicas, muitos transtornos, muita dor de cabeça para quem depende do transporte público. Esta avenida sofreu duas grandes manifestações em função do transporte público e a gente agora vem explicar e prestar o serviço a quem acompanha a gente aí em casa, no trabalho, na academia. Observe que neste momento a gente tem um trânsito fluindo normalmente, sem manifestações, ônibus também circulando normalmente. Situação resolvida? Bom dia, secretário Fábio Mota aqui comigo no ao vivo. Bom dia, Ula. Bom dia, Jéssica. Resolvida sim. É evidente que a gente tem uma via saturada. A Avenida Suburbana, Jéssica, passam por aqui 190 ônibus por hora. A cada 3 minutos passa um ônibus. São 5.000 carros também por hora. Então, a gente tem uma via aqui saturada. Daí a Prefeitura está fazendo essa grande obra de mobilidade que deve concluir até o meio do ano, para você melhorar a mobilidade da Avenida Suburbana. Enquanto você não fizer as obras para melhorar a mobilidade, você tem um problema da saturação da avenida, que ficou aqui por anos e anos. São transportados aqui 30.000 pessoas de ônibus a cada hora. Ou seja, é uma avenida onde tem um único modal de transporte, assim como Salvador, de uma maneira geral. E nós aí implantamos aqui a Operação Pare no Ponto. Essa operação, nós já estávamos planejando ela, nós fizemos um estudo de todas as linhas da Avenida Suburbana, colocamos 29 ônibus a mais nas linhas onde estavam carregados. Ou seja, reconhecendo a carência da região. Sim, nós fizemos um estudo e na segunda-feira, quando foi feita a manifestação do Lobato, na terça-feira nós implementamos a nova configuração da Avenida Suburbana. Hoje você tem 29 ônibus a mais, você tem aqui 50 linhas, reforçando principalmente as linhas Pituba, as linhas Barros. Hoje podemos dizer que a Avenida Suburbana está na sua normalidade, que o transporte público está tranquilo para a população que nos está vivendo nesse momento, mas evidentemente que qualquer manifestação que tenha na Avenida Suburbana, pela quantidade de carros e por ela estar saturada, tem um impacto de horas e horas. Nós tivemos uma manifestação da população e depois nós tivemos uma manifestação dos clandestinos, tendo em vista que foi feita uma ação aqui em combate ao transporte clandestino e os clandestinos... A gente está vendo uma van parando exatamente ali agora, secretário, desculpe te interromper. Esse é um exemplo claro de um transporte irregular transitando aqui na Suburbana? Esse é um exemplo claro do transporte irregular. As operações foram feitas aqui junto com o Detran e junto com a Polícia Militar. E contra a operação que foi feita, houve uma ação especificamente aqui que fechou a via na quarta-feira. Na terça-feira. Na quarta-feira, o sindicato dos rodoviários entendeu que a ação que nós tínhamos proposto para a Avenida Suburbana era uma ação opressora. Nós mostramos, sentamos com ele, mostramos que não era ação opressora, que é uma ação educativa. Você pode ver que tem faixas antes de todos os pontos, aquela faixa ela está voltada para trás, mas ali está dizendo pare no ponto. É uma ação que nós estamos disciplinando e ordenando o trânsito e o transporte na Avenida Suburbana. Nós estamos com a agente dos principais pontos da Avenida Suburbana nesse intuito de dar mais agilidade ao transporte público e fazendo também a fiscalização necessária que tem que ser feita na Avenida Suburbana. Quem também está aqui com a gente é o Daniel Mota, do Sindicato dos Rodoviários, para a gente ouvir esse outro lado. Afinal só um minutinho antes, eu queria saber do secretário aí, o Daniel Mota já vai falar, mas pelo que nós entendemos da manifestação dos rodoviários na sexta-feira, eles estavam fazendo a operação padrão, parando em todos os pontos e andando pela pista da direita. Eu queria saber do secretário se os rodoviários fizerem o que é para ser feito. A gente vai ter sempre esse congestionamento, ou seja, os rodoviários, ao não parar no ponto, ao não transitar pela faixa da direita, estão ajudando o trânsito de Salvador? Como é que a gente explica isso, secretário? O secretário Jéssica faz uma pergunta em relação a essa operação padrão que o sindicato chegou a executar junto com os rodoviários, de andar sempre pela faixa da direita, provocando um grande congestionamento. Ou seja, respeitar a lei sempre vai gerar um impacto do trânsito. Como é que a gente explica isso? Não, nós colocamos aqui fiscais em todos os pontos nesse intuito, ou seja, o fiscal que aqui está, ele analisa se o ônibus ele tem condições especificamente de parar ou não no ponto. Por isso que nós reforçamos as linhas. O sindicato, no primeiro momento, entendeu que era uma ação repressiva. Nós mostramos, reunimos com eles, ele deu várias sugestões, inclusive de linhas que entendia que essas linhas estavam carregadas, que precisava ser aumentada. Nós aumentamos a frota, como eu te falei, em 29 ônibus, e isso resolveu, de uma vez por toda, a questão do carregamento. Você pode ver que hoje os ônibus estão parando no ponto normalmente, nós estamos fazendo a operação de fiscalização. Na verdade, a nossa operação foi a população que nos chamou, e você cobriu bem o evento naquela segunda-feira no Lobato, para que a gente pudesse disciplinar e ordenar a questão
do transporte aqui na Avenida Suburbana. Posso dizer para você que, evidentemente, que a situação de hoje é uma situação de normalidade, porque nós estamos fazendo essa operação na Avenida Suburbana. E essa operação vai continuar sendo feita até a normalidade geral. Nós não temos a intenção de sair da Suburbana. Não é uma operação que vai ficar aqui por pouco tempo. Ou seja, a ideia nossa é só sair da Suburbana, se precisar sair, dentro da normalidade. Mas a intenção nossa é que ela fique definitiva em toda a Avenida Suburbana. A operação Pare no Ponto vai para outros lugares da cidade. Tem outras queixas na cidade, como, por exemplo, a Orla, como a Avenida Paralela. Então, em janeiro, a gente está programando para a Orla, que é o verão. Nós sabemos que temos problemas do verão na cidade de Salvador. E, em fevereiro, também estamos programando para a Avenida Paralela. Essa é a intenção. É uma operação de conscientização, educativa, antes de mais nada, e de parceria também com o sindicato, que a gente quer, na verdade, é a parceria do sindicato para mostrar para ele que não é uma ação repressiva, até porque nessa ação toda do Pare do Ponto, você pode ver que não teve acirramento de ânimos entre fiscais, entre rodoviários. Essa é a intenção da operação. E eu aproveito, então, já que a gente falava sobre essa questão, é importante destacar também que a gente não tem fiscal para todos os pontos, né, secretário? A gente tem uma ação acontecendo como essa que ele relatou, no ponto acima de onde estamos ao vivo agora, e isso já garante uma fluidez melhor, pelo menos neste ponto que a gente fala ao vivo agora, não é isso, secretário? Mas nós temos o monitoramento. Hoje, com o Centro de Controle da Prefeitura Municipal lá na CEMOB, nós temos os ônibus de Salvador, todos eles com GPS e todos os pontos georreferenciados. Nesse ponto aqui que a gente está especificamente, não tem um fiscal, mas de lá a gente sabe quais os ônibus pararam e qual deixaram de parar no ponto. Então, o fiscal no ponto não é para ver se o ônibus parou ou não parou no ponto, é para orientar o transporte público e para definir e dar mais agilidade ao transporte público. Garantir a fluidez. Vai garantir a fluidez. Hoje, todos os pontos de ônibus da cidade de Salvador são georreferenciados. Então, nós podemos dizer que estão todos monitorados 24 horas. Salvador é a única capital do país onde tem toda a sua frota monitorada 24 horas. Eu aproveito a presença do Daniel Mota, do Sindicato dos Rodoviários aqui. O secretário já explicou mais ou menos o que aconteceu entre sindicato e secretaria e o que motivou, portanto, aquela lentidão no fluxo na semana passada, para mostrar mais um exemplo de um transporte irregular aqui na Suburbana. E o Daniel dizia pra gente, antes da gente começar aqui a participação no Bahia no Ar, de que também é um ponto que prejudica muitos rodoviários. Bom dia, Daniel. Olá, muito bom dia, Jéssica, bom dia a todos. Gostaria de colocar a questão de que os motoristas não podem pagar o pato da questão da mobilidade urbana da cidade de Salvador. A gente para em todos os pontos e também a gente obedece à legislação. Agora, infelizmente, fica inviável você dirigir um ônibus na cidade onde vários atenuantes atrapalham o trabalhador. O secretário acabou de colocar que agora o motorista está parando no ponto. Não, a gente para sempre nos pontos, mas o ônibus já vem lotado. A prova disso que você quantificou aqui mais de 20 transportes irregulares para suprir a demanda que está faltando de ônibus. Agora, o secretário colocou muito bem que tem mais de 28 ônibus rodando hoje e, portanto, aí resolveu parte do problema. A gente quer avaliar que essa responsabilidade da falta de transporte nesse horário do pico não é do trabalhador rodoviário. Ou seja, o sindicato também procura passar essa orientação para o rodoviário, de respeitar o passageiro, de cumprir as paradas obrigatórias para evitar um desgaste no dia a dia do trabalho? Olha, não tenha dúvida, porque o nosso objetivo de dirigir o ônibus, de ganhar o nosso salário, é conduzir vidas, conduzir os passageiros. Mas, infelizmente, quando a gente chega no horário do pico, falta exatamente ônibus daqui, São João do Cabrito, falta ônibus de plataforma, e aí os ônibus da linha tronco vêm lotados. Então a culpa não é da categoria, sim de mudar o paradigma do sistema de transporte nesse horário do pico. E o que a gente continua observando, e aí eu volto ao secretário, é ainda a incidência grande do transporte clandestino. Ainda um reflexo da deficiência no transporte. O que tem sido feito para tentar combater esse tipo de atuação aqui, secretário? Não, hoje a gente não tem deficiência na Suburbana. Como eu falei, nós reforçamos linhas, tem 29 ônibus a mais na Suburbana. A proliferação do transporte clandestino se dá pela crise econômica do país. Todo mundo que está em dificuldade resolve fazer transporte clandestino. Evidentemente que as operações estão sendo feitas, a fiscalização é feita. Nós, tanto pelo DETRAN como pela Prefeitura Municipal de Salvador, mas nós temos realmente, por anos e anos, se proliferou a questão do transporte clandestino na cidade, certo? Ficou sem fiscalização por muito tempo e a gente ainda tem muito transporte clandestino. Nós temos os dados da bilhetagem. O que é isso? Nós sabemos a quantidade de passageiro que é transportado na Avenida Suburbana todos os dias. Então, em cima dos dados da bilhetagem, nós pegamos as 10 principais linhas que tinham problemas e reforçamos as linhas. Você pode mostrar que hoje você, como eu disse para você, a cada 3 minutos passa um ônibus aqui nesse ponto. Nós temos aqui 190 ônibus
por hora na Avenida Suburbana. Não dá para botar mais ônibus na Avenida Suburbana sob pena de você ter um impacto e travar verdadeiramente essa via que é saturada. Daí, essas obras que vocês estão vendo, nós estamos fazendo na avenida, são 10 interseções que estão sendo feitas na avenida. Nós vamos entregar até junho desse ano uma nova Avenida Suburbana. Tem intervenção tanto no Largo do Luso, como em Paripe, como em Piripiri, como na entrada do Boiadeiro, enfim, são obras que vai melhorar a mobilidade urbana da Avenida Suburbana e, consequentemente, vai melhorar a fluidez. Não dá para aumentar a quantidade de ônibus aqui na Suburbana, porque você já tem 190 por hora, a cada 3 minutos passa um ônibus no ponto e você vai ter problemas de mobilidade, sim. Aí sim, a gente vai travar a cidade. Tem 2 problemas e a população também precisa nos ajudar. Hoje a cidade tem um bilhete único. O que é isso? Qualquer pessoa pode pegar 2 ônibus em 2 horas, com a mesma passagem, sem nenhum prejuízo. Infelizmente, apenas 11% da população usa desse benefício. Prefere ficar no ponto esperando aquele ônibus específico do que pegar um ônibus, ir para a estação da frente e de lá pegar o segundo. Se a população também fizesse isso com mais frequência, ajudaria o transporte público, porque nós temos hoje 3 mil ônibus rodando na cidade. Nós temos 600 linhas de ônibus na cidade de Salvador, que é a mesma quantidade de linha que tem em São Paulo. Só que São Paulo tem 15 milhões de habitantes, Salvador só tem 3 milhões. Então o problema não é mais linha, o problema não é mais ônibus. A população precisa fazer integração e nós precisamos reforçar as linhas que têm dificuldade. Foi o que nós fizemos aqui na Avenida Suburbana desde terça-feira da semana passada e que hoje está surtindo o efeito. Eu acho que o problema do transporte da Avenida Suburbana que aconteceu na segunda está resolvido sim, não tenho dúvida nenhuma. E evidentemente que nós contamos com a cooperação do sindicato, que tem sido parceiro, tem trazido para nós também propostas, e essas propostas, algumas são valiosas e foram aceitas. Pois é, então, portanto, a gente, como secretário aí relatou, parece que não existe, então, mais uma capacidade de via para que tenham mais ônibus aqui nesta Avenida Suburbana. E aí se conta também com a paciência e com a compreensão da população. E a gente continua mostrando aqui a atividade do transporte clandestino, que infelizmente é muito recorrente aqui na Suburbana, o que dificulta o fluxo de veículos e também o que atrapalha, inclusive, a atuação dos rodoviários. Jéssica. Obrigada, Ayula Braga. Agradeço também aí o secretário e a Daniel Mota, do Sindicato dos Rodoviários. Só tenho algumas considerações a fazer. Foi muito interessante essa conversa aí. Por quê? Primeiro, vimos na sexta-feira a situação dos rodoviários. O que é que os rodoviários fizeram? O que é que eles alegaram? Olha, nós vamos fazer o que a prefeitura manda. Vamos seguir a lei, andar pela direita e parar em todos os pontos. E foi o caos. O que isso mostrou, na verdade? Não precisa ser nenhum gênio para perceber que normalmente a lei não é cumprida, que normalmente eles não andam pela direita e normalmente não param no ponto. Daniel Mota aí fala, os rodoviários cumprem. Não cumprem. Agora, por que não cumprem? Porque são ruins? Bom, deve ter um ou outro que seja. Mas o que os rodoviários dizem? Não dá para cumprir porque gera o caos no trânsito e muitas vezes o ônibus já está lotado. E o que a gente tem percebido? A população fez o protesto porque não há ônibus suficientes, ou seja, os ônibus vão ficar lotados. Se colocar mais ônibus, como está sendo feito, outros 29 ônibus foram colocados para essa região. Se colocar mais que isso, pode congestionar. Aí o que a gente faz? Não é uma situação fácil para ser resolvida. Não é fácil, porque se você colocar mais ônibus, você vai provocar um aumento do trânsito. O que o secretário propõe? Que as pessoas comecem a utilizar o bilhete único para trocar de ônibus. Em vez de pegar um só, pegar 2, para que isso facilite. Porque senão, meu amigo, tendo demanda, o transporte clandestino que nós vimos aí, eu contei pelo menos 3, eu capaz de ter passado mais vans do que a gente mostrou. E nesse tempinho de entrevista, 3 vans clandestinas, porque tem demanda, porque a população precisa. Se não tem ônibus porque não quer congestionar, a van vai fazer, a não ser que se coloque fiscal aí em todos os pontos para impedir a atuação do clandestino. Mas então, resumindo tudo, se é preciso mudar a cultura da população de, em vez de pegar um ônibus só, aprender a pegar 2, 3, utilizando esse bilhete único, é preciso haver um trabalho de conscientização da população, né? De conversar com as pessoas, estar junto a elas aí para que a gente mude essa cultura e possa ter ônibus suficiente e um trânsito que não seja tão carregado.